comissão discute desconto em impostos para empresas em recuperação judicial. CPI ouve ex-secretário de Fazenda sobre desequilíbrio financeiro do Rio Previdência. E a Alerj lança exposição sobre cooperativismo. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O ex-secretário de Fazenda do Estado afirma que o redirecionamento de 13% de recursos do Rio Previdência para o pagamento da dívida com a União não foi responsável pelo desequilíbrio financeiro do fundo. A CPI do Rio Previdência ouviu Renato Vilela, secretário de Fazenda do Estado entre 2007 e 2014, para entender como foi tomada a decisão de retirar recursos do fundo para o pagamento da dívida do Estado. Segundo o presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, a migração de recursos forçou o Rio Previdência a fazer as operações de antecipação de receita posteriores, o que levou o fundo à atual crise financeira e fiscal. Um pouco antes de ter que realizar operações de antecipação de royalties e participações especiais de petróleo, o Rio Previdência foi perdendo recursos porque o Estado não pagava o que estava definido que deveria pagar, ou porque o governo foi mudando, através de decretos, a destinação de recursos que antes compunham o caixa do Rio Previdência. Com isso, o Rio Previdência perdeu cerca de 15 bilhões de reais e foi obrigado a fazer essas antecipações. Isso compôs o quadro de dificuldade fiscal do Estado. Quando a crise econômica acontece, o Estado já está com a sua capacidade de endividamento muito comprometida, e, em especial, o Rio Previdência. De acordo com o ex-secretário de Fazenda, o que afetou o equilíbrio do fundo foi um descompasso entre as receitas e as despesas do Estado, gerado por uma política salarial considerada por ele irresponsável. O aumento dos salários de algumas categorias e as contratações de servidores feitas sem o devido planejamento, segundo Vilela, exigiu que o governo realocasse recursos para o pagamento da dívida com a União, a partir de 2012, para evitar o bloqueio das contas do Estado. Na hora que você dá um aumento salarial, e esse aumento salarial é mais do que a inflação ou repor alguma coisa, isso automaticamente se transfere para a aposentadoria. Então, as receitas do Rio Previdência não comportavam os impactos que a política salarial do Estado jogou em cima dela. Como o Rio Previdência recebe esse fluxo de royalties e participação especial e é um recurso muito bem definido, é um recurso garantido, é um recurso que depende apenas e tão somente da produção de petróleo, e naquela época as expectativas de produção de petróleo no Rio de Janeiro eram extremamente otimistas, fazia e continua fazendo hoje todo sentido em você fazer a antecipação desses recursos. A CPI ouviu também o ex-diretor jurídico do Rio Previdência e membro da Procuradoria-Geral do Estado, Éric Ribeiro, sobre a assinatura do contrato que autorizou a Operação Delaware, operação financeira feita com empresas estrangeiras que gerou uma dívida bilionária para a Previdência do Estado. Foi assinado um contrato bilionário, sem sequer ter tradução para a língua portuguesa. O procurador hoje disse que alertou o presidente do Rio Previdência sobre isso. Em reunião passada, o presidente do Rio Previdência disse que assinou com aval do procurador. Como não houve sequer um documento que comprove se falou ou não falou, a gente entende que os dois acabam sendo corresponsáveis por um ato que contraria a legislação brasileira, que nega a transparência necessária a todos os documentos e ações do poder público no Brasil. O procurador alegou que foi feita uma advertência ao Rio Previdência sobre a existência de cláusulas que protegiam o investidor, mas nenhum termo do contrato dava a mesma segurança ao Estado. Mas lembrou que não cabia à Procuradoria emitir opiniões sobre as negociações feitas pelo governo, apenas verificar se o contrato era judicialmente viável. No caso específico aqui que a gente estava debatendo hoje, era uma cláusula que previa o aumento da taxa de juros no caso de queda substancial ou no preço do barril de petróleo ou na produção de petróleo, que são os fatores que influenciam a arrecadação de royalties. Então, como a arrecadação de royalties ficou muito baixa em determinado período, essas cláusulas foram atingidas e isso levou a um aumento da taxa de juros. Foi negociado e, como eu disse, imagino que tenha sido analisado. Isso é uma
proteção para o investidor é compensada com uma diminuição no preço original do contrato. Policiais querem a inclusão dos índices de roubos e furtos de cargas no Sistema Integrado de Metas do Governo do Estado. Nesta quinta-feira, a Frente Parlamentar que trata do tema ouviu representantes de aeroportos. O Sistema Integrado de Metas contempla, com premiações semestrais e individuais, os profissionais de segurança pública por produtividade, ações integradas e boas práticas, e que cumprem metas para os indicadores estratégicos de criminalidade. Segundo o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, esse tipo de crime representa uma perda financeira significativa para empresas e transportadoras. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior incidência desse tipo de crime, 84%. O delegado informou que, através de ações coordenadas, o Rio vem conseguindo diminuir a quantidade de roubos de cargas. No primeiro semestre de 2018, foram registrados 4.500 casos. Já nesse ano, foram 3.500, uma redução de mais de 20%. Ele falou sobre a importância da inclusão no sistema de metas do governo do estado como um incentivo para os policiais. Seria essencial que no plano de metas seja incluído o roubo de cargas, para que quando o policial vá verificar quais são as prioridades do estado, esteja lá também o roubo de cargas. Quando eles conseguem bater as metas, recebem uma certa gratificação. É um estímulo para que o policial combata os crimes mais relevantes para o estado. Segundo os representantes dos aeroportos Galeão e Santos Dumont, casos de roubos e furtos de carga são muito raros nos locais. O problema está no entorno. O Galeão não registrou nenhuma incidência dentro do aeroporto. Já o Santos Dumont registrou uma ocorrência de furto, uma tentativa de furto e um roubo esse ano. Para o gerente de segurança do Santos Dumont, é importante uma maior integração entre as polícias e maior disponibilidade de agentes no local. Fazemos um trabalho em conjunto para poder pedir um reforço de patrulhamento ostensivo, de presença do poder público, no caso, especialmente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para poder intensificar a presença da polícia naquela localidade, principalmente nos horários de troca de turnos, horários que a gente percebeu que há muita interferência de chegada de materiais, artigos com um alto poder agregado. O vice-presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Roubo e Furto de Cargas no estado disse que debater a segurança dos aeroportos e entorno é fundamental. Todos esses esforços que a nossa frente vem fazendo são para que o consumidor final, que a população, tenha um resultado positivo, não só em geração de emprego, mas também no poder de compra. E isso inclui também que as autoridades tenham os incentivos corretos para trabalhar naquela direção que a gente quer ver. Órgãos estaduais divergem sobre projeto de lei que dá desconto em impostos para empresas em recuperação judicial. A Comissão de Tributação da Alerj pediu sugestões dos representantes para aprimorar o texto, que vai ser votado em plenário até o fim do mês. Em audiência pública, os parlamentares ouviram a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público e o Judiciário. O projeto de lei, de autoria do presidente da Casa, deputado André Siciliano, permite o parcelamento em até 120 meses de dívidas tributárias de empresas que estejam em recuperação judicial. Os representantes concordam que a proposta é importante e que o Estado precisa de uma legislação sobre o assunto. Há necessidade dessa inovação legislativa, que o Estado do Rio de Janeiro precisa caminhar com um projeto como esse, ainda que tenha alguns pontos de divergência e que venham a ser sugeridas algumas adequações. Mas, realmente, isso para o cenário econômico do Estado provavelmente fará bastante diferença, trazendo não só a segurança jurídica, mas trazendo um ambiente de negócios muito melhor para o nosso Estado. Mas há pontos polêmicos, como o artigo 5º, que concede descontos para as empresas em recuperação judicial. Se a dívida for paga em cota única, por exemplo, esse desconto chega a 100% da multa e a 80% de outros encargos, como honorários advocatícios. Para o juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio, os descontos propostos no texto podem ser compreendidos como benefícios fiscais e, como o Estado está em regime de recuperação fiscal, não pode conceder novos incentivos. A redução tanto da multa como de juros, eu acho que isso é claro que há um benefício.
né? As empresas que estariam obrigadas a determinado pagamento, num determinado momento, acabam tendo um abatimento nesse preço. E por isso que eu considero isso como um benefício fiscal. Estamos no regime de recuperação fiscal e por isso eu entendi que há um choque entre esse benefício e o compromisso assumido pelo Estado quando assumiu o regime de recuperação fiscal. O representante do Ministério Público disse que já existem leis semelhantes em 3 estados: Paraná, Minas Gerais e Goiás, além de uma proposta em tramitação no Congresso Nacional, que também prevê o parcelamento da dívida tributária em até 120 meses. Para o promotor, os descontos não devem ser interpretados como incentivos fiscais. Ele disse ainda que, enquanto não existe lei em vigor sobre o tema, as empresas em recuperação judicial acabam sendo beneficiadas pela Justiça e não pagam os impostos que devem. Nesses casos, quem perde é o Estado. Todas as empresas que entram em recuperação judicial, elas simplesmente param de pagar os tributos. Já não vinham pagando e param definitivamente, só que a partir do processo de recuperação judicial, com o apoio do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, ele reconhece a mora legislativa, ou seja, a inexistência de uma lei específica para tratar desse parcelamento e, diante dessa lacuna da lei, o Poder Judiciário, ele acaba protegendo a empresa em dificuldade. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, pediu colaborações para o projeto de lei. O parlamentar quer que os representantes da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça enviem sugestões que podem ser incorporadas ao texto final. A dúvida não é no mérito, a dúvida é de respeito se isso há ou não há legalidade. Se isso pode ou não ser confundido com um refis. Se isso implica ou não em algum arranhão ao regime de recuperação fiscal, né? Então, nesse sentido, nós demos a todos os presentes até quarta-feira da semana que vem, para que eles apresentem sugestões por escrito para melhorar a qualidade do projeto. Uma comissão especial para acompanhar a implantação do Autódromo do Rio de Janeiro foi instalada na Alerj. O deputado Carlos Caiado vai presidir o grupo. A deputada Lucinha foi eleita vice-presidente e o deputado delegado Carlos Augusto será o relator. Os parlamentares já aprovaram como próximos passos da comissão uma audiência pública com a presença do INEA, responsável pela liberação das licenças ambientais, e do consórcio responsável pelo projeto do novo autódromo. Também foi aprovada uma visita técnica ao terreno onde deve ser feita a construção no bairro de Deodoro. É um equipamento que vai trazer muitos recursos para o Rio de Janeiro, de impostos, bom para o turismo. A gente mesmo, quando a gente fala de Olimpíadas, nós temos um problema grave de vários hotéis no Rio de Janeiro e que alguns estão fechando porque não tem demanda. E qualquer autódromo, ele tem uma agenda completa com vários eventos. É um equipamento que vai trazer grande benefício e, ao mesmo tempo, também benefício econômico e social para a localidade em Deodoro, de onde foi escolhido o local. Uma área que tem um IDH muito baixo e que vai viabilizar no entorno uma demanda de empregabilidade para as pessoas locais, a questão da segurança pública e a mobilidade da localidade do autódromo. Fora isso, é muito perto da Transolímpica, perto também do Autódromo Internacional, então acho que a viabilidade dele como equipamento para o Rio de Janeiro vai ser fundamental. Nesta quinta-feira foi lançado o projeto Casa Aberta, com uma mini exposição do cooperativismo fluminense, promovido pela Alerj em parceria com o Sistema das Organizações das Cooperativas do Brasil, o OCB. A exposição no Salão Nobre do Palácio Tiradentes contou com 40 cooperativas que representam 13 ramos de atividade no Estado. A iniciativa promove o fortalecimento das relações institucionais entre o Poder Legislativo e o sistema OCB no Rio. O cooperativismo é uma solução para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Tudo que nós construímos e geramos de riqueza, ele fica aqui no Estado, ele fica na origem onde ele é produzido. E essa era a mensagem que nós queríamos trazer aqui para casa do povo, para a Alerj, efetivamente.
que era que o Estado pode contar com as cooperativas para desenvolvimento econômico do nosso Estado. O projeto Casa Aberta nasceu da necessidade de promover inovação a partir do contato e da interação entre diferentes especialistas, gestores e instituições, como explica a subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O projeto Casa Aberta nasceu de uma demanda das instituições que compõem o Fórum, hoje são 50 instituições entre universidades e instituições da sociedade civil organizada, de estarem mais próximas dos 70 parlamentares da Casa e poderem se apresentar e discutir, debater e se mostrar para os 70 parlamentares. Então a gente, junto com a presidência da Casa, definiu o espaço do Salão Nobre para abrir durante um dia para cada instituição que queira fazer essa apresentação institucional, para que eles possam, nesse espaço, expor seus produtos, expor o que eles fazem, a agenda de desenvolvimento que eles têm e o relacionamento e as pautas, né, que eles têm junto com o parlamento. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, destacou a importância do cooperativismo para o fortalecimento econômico do Estado. Hoje nós estamos recebendo aqui as cooperativas, que têm um papel bacana no Estado do Rio de Janeiro, são mais de 460 cooperativas, empregam quase 100 mil pessoas, e a importância desse setor para o Estado do Rio de Janeiro. Isso vai do café, vai do leite, vai da área de saúde. Então, nós temos aqui uma gama imensa de cooperativas no Estado do Rio de Janeiro e a gente precisa aproximar os empreendedores, os cooperativistas, com a Assembleia Legislativa para que a gente possa agilizar algumas leis aqui e dar mais dinâmica ao setor. A gente precisa estar próximo, a Assembleia está de portas abertas e a Assembleia quer isso, quer trazer todos os atores na área econômica, área social, do Estado do Rio de Janeiro, para ficar aqui junto conosco, de portas abertas. Os parlamentares discutiram um projeto que regulamenta a cobrança de aluguel pelo uso temporário de transportes individuais elétricos, como os patinetes. Veja agora como foram as votações no plenário com a repórter Priscila Leão. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Lucinha, que obriga instituições de ensino superior da rede pública e privada a criarem um espaço Kids. O local deverá realizar atividades recreativas, oferecendo assistência para filhos dos estudantes. As crianças devem ter até 4 anos de idade e só poderão frequentar o local no período que o responsável estiver assistindo aula na instituição. O projeto foi aprovado e vai à redação final. Para dar oportunidade às mulheres, às mães, que precisam cursar o curso superior e não têm aonde deixar seus filhos. Muitas delas até abandonam as universidades porque vai deixar com quem? Não tem com quem deixar, às vezes não tem uma mãe, um amigo. Então, na verdade, esse espaço que está criando, que é o espaço Kids, o espaço infantil, é a oportunidade das mulheres voltarem para a universidade, sabendo que poderão levar seus filhos e durante o período do horário da faculdade, os filhos vão estar bem criados. Também foi discutida a proposta dos deputados Alexandre Knoploch e Gustavo Schmidt, que pretende regulamentar a cobrança de aluguel pelo uso temporário de transportes individuais elétricos, como os patinetes. De acordo com o projeto, a empresa responsável pela locação dos equipamentos deverá cobrar depósito antecipado de aproximadamente R$ 1.700 ao condutor que não tiver seguro pessoal. As empresas também poderão ser responsabilizadas pelo poder público em caso de acidentes com os veículos, mau uso e estacionamento em locais irregulares. O texto ainda estabelece que as companhias devem manter cadastro de todos os condutores que utilizarem os veículos, além de um canal de reclamações e serviço de atendimento ao cliente. Todos os veículos terão que ter identificação unitária e não poderão ser utilizados em vias expressas, estradas e rodovias. O condutor que não tem carteira nacional de habilitação deverá ter autorização do Detran para utilizar o transporte elétrico. O projeto foi aprovado e vai agora para análise do governador. A ideia é primeiro criar uma segurança jurídica para aqueles que trafegam com esses veículos. Caso tenha um acidente, tenha de fato um seguro cobrindo, também para aqueles que não trafegam, ou seja, aonde eles vão estar estacionados, aonde eles vão ser deixados, quem são as pessoas que vão poder utilizá-los,
Tudo isso a gente tem que conhecer. Outro projeto da pauta torna facultativa a vacinação anual contra a gripe de professores e funcionários da rede pública de ensino do Estado. A aplicação da vacina deve ser gratuita e deve acontecer nas escolas durante o horário de trabalho destes profissionais. O projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovado e segue para análise do governador. Estabelecimentos comerciais que utilizam caixa registradora com monitor deverão posicionar a tela de forma acessível à visualização do consumidor. Propagandas, objetos e produtos não poderão atrapalhar essa visão. E os estabelecimentos que descumprirem essa norma poderão ser punidos com base no Código de Defesa do Consumidor. O projeto do deputado Gustavo Tutuca e do ex-deputado Jorge Pisciani foi aprovado e segue agora para análise do governador. Também foi discutido o projeto do deputado Carlos Mink, que penaliza estabelecimentos que praticarem ou permitirem atos de discriminação. O local poderá perder benefícios como créditos estaduais, além de pagar multa e ter a suspensão do funcionamento. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Não pode. Um estabelecimento não pode discriminar nem permitir que ninguém discrimine. Então já há uma lei federal que diz que isso é crime. Mas a gente tem que trazer para o Rio de Janeiro para criar multas administrativas para o pessoal dizer, olha, cumpra-se a lei, é para valer, não pode discriminar ninguém. Já o ex-deputado Átila Nunes quer proibir a colocação de cartazes em repartições públicas e cartórios que façam menção ao crime de desacato a funcionário público ou qualquer outro aviso que possa ser interpretado como intimidação ou constrangimento ao contribuinte. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O expediente inicial das sessões plenárias pode ter o horário alterado. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Enfermeira Rejane e Valdec Carneiro e o ex-deputado Paulo Ramos querem que o expediente destinado aos discursos dos deputados tenha início às 14 horas e duração de 60 minutos, com tempo máximo de fala por deputado de 5 minutos. O projeto foi aprovado. Eu acho que é uma tentativa de fortalecer, ampliar os espaços de exercício dos mandatos, de expressão do parlamentar, porque muitas vezes a sessão na ordem do dia vai até muito tarde, o expediente final fica muito apertado, portanto é uma maneira de equilibrar um pouco as coisas e fortalecer o exercício da atividade parlamentar. Pode ser criado na LERJ um Disque Prevenção às Drogas. O objetivo é orientar a população em relação à prevenção e tratamentos, além de ser um canal para denúncias contra clínicas e centros de tratamento para dependentes químicos. O projeto do deputado Daniel Lebreron recebeu 11 emendas e retorna às comissões técnicas. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.